agradecer à Rosarinho este convite que ela aceitou com muito carinho, que eu percebi isso, para nos falar um bocadinho sobre os estilos parentais, e sobre a forma como isso pode influenciar e também algumas ideias erradas que existem acerca dos estilos parentais, de que tem que ser de uma determinada forma, ou existe só um estilo, ou as coisas têm. Pronto. E a influência que isso tem na nossa forma de educar e depois nos nossos filhos. Por isso, passo a palavra aqui à Rosarinho para iniciarmos. Agora, entretanto, obrigada mais uma vez. Olá, Nicole, e boa noite a todos. Eu agradeço, claro, o convite que me foi feito pela professora Irma e pela Nicole em representação deste projeto Famílias em Ação. Estou muito contente por estar aqui, por poder partilhar um bocadinho daquilo que têm sido alguns estudos feitos, pronto, nesta área das famílias e que promover um bocadinho aqui a reflexão para que possamos refletir sobre as nossas próprias atuações. Acho que eu trouxe uma apresentação, mas não quero de todo que isto seja muito aborrecido e, portanto, interrompam, façam perguntas e vão fazendo também contributos de histórias pessoais que tenham, porque isso também acho que pode enriquecer aqui também a sessão, portanto, estejam à vontade para falar o que entenderem. Queria só dizer, entretanto, que, pronto, sou psicóloga clínica, vou fazer também algumas partilhas mesmo nesse âmbito de pessoas que sigo em consulta, que também têm filhos e também têm as suas próprias dificuldades, e espero que isso também possa ser um ponto de reflexão para nós aqui e que dar aqui um bocadinho esta outra perspectiva. Então, acho que consigo partilhar a minha tela. Estou. Ok. Acho que já conseguem ver, certo? Sim, sim. Ok. Pronto. Eu espero aqui, lá está, não ser muito maçadora, por isso, e como não consigo ver toda a gente, por favor, se quiserem falar, talvez seja mesmo mais fácil começarem a falar, porque eu posso não ver a vossa intenção de querer perguntar ou partilhar alguma coisa. E, portanto, vou começar já com esta minha partilha. Então, como eu disse há pouco, sou psicóloga clínica, tenho a minha prática privada, digamos assim, mas para além disso colaboro com uma rede que também está que é parceira neste projeto Famílias em Ação, que é o IREFRE, que é uma rede europeia de estudos em prevenção, e nesta rede nós temos feito alguma investigação mesmo sobre o papel das famílias, nomeadamente no que diz respeito até ao papel das famílias na prevenção dos comportamentos de risco dos jovens, ou seja, qual é que podem ser, ou qual é que deve ser o papel dos pais, e de que forma é que a maneira como os pais lidam com os filhos, ou a maneira como se vive a vida em família pode influenciar os comportamentos dos jovens no futuro. E então espero trazer-vos um bocadinho daquilo que também têm sido algumas reflexões no âmbito destes estudos que têm sido feitos pelo IREFRE, nomeadamente vou-vos trazer alguns dados de um estudo mais recente, mas apenas para vos aguçar a curiosidade e para podermos olhar para nós próprios. Eu também sou mãe, tenho 2 filhas com 5 anos, ainda são bastante pequenas, é verdade, mas, contudo, para os pais que têm jovens um bocadinho mais velhos, nós achamos sempre e temos sempre aquela tendência para proteger um bocadinho mais os nossos e achar que os nossos filhos são sempre um bocadinho diferentes, ou um bocadinho melhores, ou que não estão sujeitos a tantas coisas como os filhos dos outros, do vizinho, da turma do não sei o quê, porque nós achamos sempre que temos mais características que nos podem proteger e às vezes isso não corresponde bem à verdade, e então é giro às vezes refletirmos um bocadinho sobre estas coisas. Bom, isto era um bocadinho aquilo que era a apresentação que eu tinha proposto e as perguntas que estavam e que espero refletir convosco, não me vou perder muito naquele slide. Mostrava-vos então estes dados, e isto é apenas para aguçar a vossa curiosidade. Nós fizemos um estudo em 2012 em que nós perguntávamos às famílias, tanto aos pais como aos filhos, exatamente as mesmas perguntas. Então nós perguntávamos, para perceberem este gráfico, nós perguntávamos o seguinte: nós perguntávamos aos jovens
se eles consumiam, já tinham experimentado algum tipo de substâncias, e depois nós perguntávamos aos pais o que é que eles achavam, se os filhos já tinham consumido ou não essas mesmas substâncias, e depois também perguntávamos outras coisas aos pais. Nós perguntávamos, ok, acha que o seu filho consome? E então vejam aqui neste gráfico, se virem ali aquela barra azul, não sei se veio o meu rato, de qualquer forma aqui está. 7,2% dos pais respondia que sim, que achava que o filho já tinha consumido determinada substância ou que já tinha experimentado algum tipo de substâncias. Quando nós perguntávamos aos pais, então, e os amigos do seu filho? Então eles já diziam, não, mas os amigos, 17% dos amigos do meu filho já experimentaram. E quando nós perguntávamos ainda mais distante, então e as pessoas da turma do seu filho, no ambiente onde o seu filho costuma estar? Os pais respondiam em 19% dos casos, que esses amigos mais distantes, ou seja, os colegas, já teriam feito algum tipo de consumo. O que é que nós vemos aqui? Lá está, aquela ideia um bocadinho de proteção, não é? Ou seja, de achar que se são os nossos filhos, eles nunca terão experimentado ou nunca terão entrado em alguns comportamentos de risco. Mas se forem os filhos dos outros, e mesmo que sejam próximos dos nossos filhos, os outros estão muito mais sujeitos a determinados riscos, vá-se lá saber assim muito bem porquê, não é? Quando na verdade, provavelmente o ambiente mais ou menos, o ambiente social, o ambiente económico, o ambiente da escola, ou as atividades extracurriculares muito provavelmente são as mesmas, então o que é que estará aqui a fazer a diferença? Porque é que nós achamos que na nossa casa os nossos filhos não estão sujeitos àqueles fatores de risco, mas na casa ao lado já estão? Fica aqui assim um bocadinho esta ideia no ar. Lá está, porque achamos sempre que conhecemos melhor os nossos filhos, achamos sempre que comunicamos mais sobre eles. Talvez. Passando aqui para uma outra reflexão, trago-vos aquilo que também são um pouco um resumo daquilo que costumam ser ah, as preocupações das famílias que têm jovens, portanto, têm filhos jovens. Normalmente, os pais referem que algumas das principais preocupações são o futuro dos jovens, a sua autonomia, não é? E as questões de saúde, genericamente, portanto, são as questões que acabam por mais preocupar estes pais. E vejam que aqui temos um pouco daquilo que podem ser algumas preocupações que se que vão ter uma grande influência, na verdade, hum, no estilo que depois os pais irão adotar, nomeadamente as duas primeiras, porque a terceira, as questões ligadas à saúde são um bocadinho mais difíceis de controlar, portanto nós não podemos prever genericamente, obviamente, que podem haver algumas coisas que nós podemos prever, ali diz, por exemplo, acidentes, nós podemos decidir ou não se deixamos os nossos filhos fazer determinadas atividades, ou se, se lhes damos autonomia e liberdade para que, por exemplo, possam andar de carro com amigos e em que contextos, ou se têm acesso a alguns, sei lá, motas, e então eventualmente podemos estar mais sujeitos a determinadas coisas, embora isto é tudo muito, 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 e eu não gosto muito de generalizar estas coisas, porque isto é sempre muito genérico e é muito difícil de prever, obviamente. Mas quando nós falamos das questões do futuro e da autonomia dos adolescentes, estamos aqui a falar principalmente de uma questão de questões de estabelecimento de limites e regras, não é? E da questão também de que tipo de orientação, que tipo de gestão familiar fazemos nós também, que possa vir a influenciar este tipo de fatores, não é? Sabendo então que há muitas coisas que nós podemos impor como regras, não é? O estudar, lá está, impor determinadas obrigações, e também, obviamente, ali as questões da autonomia e então ir dando alguma responsabilidade crescente aos nossos jovens para que eles cresçam. Mas lá está, enquanto pais, é também muito difícil concretizar isto que eu estou a dizer, sejam os limites, seja a promoção da responsabilidade e da autonomia, e portanto, naturalmente, há aqui aspectos que nós depois temos sempre que tentar gerir de acordo com aquilo que são, que é a nossa própria maneira de atuar enquanto pais e não só isso, também lá está, aqui enquanto família. Porque aquilo que se espera então desta questão da gestão familiar, como vos trago aqui, depois prende-se com muito daquilo que são as características dos pais, obviamente, ou seja, das pessoas que estão ali um pouco mais a organizar e a definir aquilo que são as características e as regras da família. Então,
Desculpem, eu tenho que só que vos mudar aqui de sítio para conseguir também acompanhar o slide convosco. Então, genericamente, quando nós falamos aqui deste desenvolvimento de competências que os pais têm que ir fazendo ao longo do tempo, elas prendem-se com este estabelecimento do controle do comportamento dos adolescentes através, lá está, do estabelecimento das normas, a construção de relacionamentos entre os membros da família e a aplicação de disciplina através de negociação, reforço positivo e castigo. Aqui já começamos a entrar em áreas que vão coincidir muito diretamente com aquilo que depois nós temos aqui em baixo, que tem a ver com os estilos parentais, que também vou falar um bocadinho mais à frente. Ou seja, a gestão familiar vai depender muito da gestão entre principalmente duas características muito importantes, que são elas: o afeto e o estabelecimento de limites. E basicamente, os 4 estilos parentais que vos vou falar à frente acabam por oscilar muito entre estas duas competências que, no fundo, as famílias devem desenvolver e os pais, mais especificamente, devem desenvolver quando estão a interagir com os seus filhos, ok? Naturalmente, quando nós falamos lá está, no estabelecimento de limites e no estabelecimento e no afeto que damos ou não aos nossos filhos, naturalmente temos que acrescentar aqui um outro aspecto que tem a ver com a abertura e o espaço para haver abertura e comunicação, que eu quase que diria que poderia integrar-se também ele mesmo nas questões do afeto, ok? Na proximidade que os pais conseguem estabelecer com os seus filhos. Porque tem sido demonstrado, como aqui refiro, que a ignorância sobre as atividades dos filhos, ou a ausência de regras, ou a imposição, algumas imposições, lá está, não haver espaço para a negociação, acaba por aumentar o risco de haver então este comportamento desviante. E não só, reparem, eu sigo alguns adultos com filhos em consulta, e no outro dia eu tinha uma senhora que me dizia o seguinte: ela tem filhos pequenos, na verdade, ela tem 2 filhos, um filho mais velho terá 8 anos e o mais novo 5. E ela dizia-me muito preocupada que o filho mais velho não falava muito, era uma criança muito fechada, que a preocupava muito que ele não partilhasse as coisas que sente, que se fecha muito, que brinca mais sozinho, etc. E eu olhei para ela, pronto, estávamos a conversar, e eu perguntei-lhe o seguinte: diga-me uma coisa, o seu filho não partilha muito, eu já entendi, ele chega, entra no carro, ou vai buscar à escola e ele não fala do que é que fez, não conta, não fala muito. Eu perguntei: diga-me uma coisa, conta ao seu filho como é que foi o seu dia. Fala com o seu filho sobre o que é que fez. E ela: pois não tenho muito esse hábito. Eu digo: então, mas e por exemplo à mesa, entre si, o seu marido, no caso a senhora é casada e vive com os filhos, e então e vocês os dois partilham à mesa ou na presença dos vossos filhos como é que correu o dia, se tiveram reuniões chatas, se falaram com alguém, se tiveram algum evento especial no vosso trabalho, ou o que é que almoçaram, vocês dizem essas coisas aos vossos filhos? Ela: não. E disse: pois, então se calhar também é preciso que comecem a criar esta rotina e estes hábitos de comunicação aberta, e que vocês também consigam, que ele consiga perceber que há curiosidade e que há interesse efetivo em saber algumas informações, e que isso também pode criar um espaço comum, lá está, para que ele também sinta essa mesma oportunidade, porque senão provavelmente ele pode achar que isso é apenas um questionário, ou que não tem grande interesse, ou que as partilhas dele podem não ser muito interessantes. Então, acho que às vezes pequenas mudanças na maneira como nós próprios encaramos os nossos filhos, e não apenas como às vezes tipo, são obrigações, e nós tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, e nós até às vezes achamos que estamos a fazer pelo melhor, não é? A perguntar determinadas coisas ou fazer determinadas coisas, muitas vezes não são sentidas pelas crianças da mesma forma, e portanto, às vezes, há alguma reflexão sobre os nossos próprios comportamentos também pode ajudar a perceber a implicação que determinadas características nossas têm na maneira como os nossos filhos se comportam. Naturalmente que todos nós temos depois as nossas próprias características pessoais, e independentemente de sermos os pais mais afetuosos e mais comunicativos e abertos, isto pode, não é? Não existe uma linha, claro, muito obrigatória que defina que os pais deste género vão dar obrigatoriamente filhos
sem quaisquer dificuldades. Mas, na verdade, a literatura sugere que ajuda bastante que os pais desenvolvam este tipo de características, ok? Portanto, quando nós verificamos, e agora para chegar aqui, há algumas falhas em alguns estilos parentais, isto demonstra-se em alguma falta de supervisão que os pais fazem aos filhos, em alguma incompetência para estabelecer normas de comportamento e na inabilidade de recompensar ou de castigar adequadamente. Okay? O que eu dizia há pouco, da abertura das famílias e de haver espaço também para a comunicação, o que é importante que as famílias saibam umas sobre as outras e o que é importante que fique claro em cada ambiente familiar? A história da família, as suas crenças e os seus valores, que os pais sejam abertos sobre aquilo em que acreditam, se, por exemplo, têm uma opinião específica sobre determinado assunto, é importante que se partilhe o motivo e que se partilhem as informações que são mais importantes para aquele núcleo familiar, que se conheçam as características do desenvolvimento dos jovens, que comportamentos de risco e que fatores de proteção é que há, isto já é quase um autoconhecimento da família, não é? Portanto, perceber que se calhar para algumas famílias, sei lá, por exemplo, ter os avós perto pode ser um fator de proteção e um fator de apoio e de carinho, mas, por exemplo, pode ser considerado um comportamento de risco, por exemplo, se os pais têm atitudes ou comportamentos mais disponíveis na área dos consumos de substâncias, e então isto e está provado que provavelmente pode vir a fazer com que os próprios jovens então também considerem mais ou menos normais estes comportamentos e os façam mais cedo. Perceber então a influência dos comportamentos da família no estilo de vida dos filhos, já vamos falar um bocadinho mais à frente, influência dos estilos de vida na saúde e realização pessoal, eu sei que também já foi um tópico que entretanto foi abordado por vós aqui nestes seminários. Desenvolver capacidade de negociação e de resolução de conflitos, ou então perceber, pelo menos se elas ainda não existem, o que é que pode ser feito para melhorar este tipo de competências, e já lá vamos também mais à frente para falar um bocadinho sobre isto, e o funcionamento das redes sociais dos nossos jovens, ou seja, saber conhecer efetivamente quem são os amigos dos nossos filhos, o que é que eles andam a fazer, envolvermos-nos na vida deles mais ativamente, era aquilo que eu também dizia há pouco, fazendo também uma partilha, sabendo que isto não é unidirecional. Ok, portanto, lá está, claro que há uma distinção, nós não temos que ser, eu não sou a favor disso, não é aquela questão às vezes que se ouve, eu ser amigo, sou o melhor amigo do meu filho, não tem nada a ver com isso, estas partilhas podem ser muito naturais e nós de facto devemos ser muito próximos dos nossos filhos, mas naturalmente há sempre coisas que devem ficar mais reservadas eh, para os adultos ou para determinadas informações que de facto não é necessário expor efetivamente aos filhos, né? Portanto, estabelecer limites nas relações, contudo, abertura na maior parte dos assuntos, não é? Portanto, também temos que saber respeitar a privacidade dos jovens, mas temos que mostrar que há alguma curiosidade em conhecê-los um bocadinho melhor e saber onde é que eles se mexem e como é que eles se rodeiam. O estudo que também vos tinha falado ao início acaba por concluir que às famílias faltam estas oportunidades de aprendizagem de competências que ajudem a gerir a vida familiar e a educação das crianças e jovens, protegendo-as então dos fatores de risco e construindo esta capacidade de resiliência, portanto, esta capacidade de enfrentar determinados obstáculos também e de desenvolver novas estratégias para os ultrapassar. E depois há aqui muito quando nós não sabemos enquanto família, ou enquanto nós não desenvolvemos aquelas competências que tínhamos atrás, aquelas competências hum, conhecimento do nosso próprio funcionamento, desenvolver capacidade de negociação, não temos abertura na comunicação, nós podemos ver as famílias a fazer duas coisas, que é ou a reagir a eventos, não é? Portanto, famílias que não estão preparadas, que não têm nenhuma estrutura, digamos assim, e que acabam por então apenas reagir a determinados eventos, e então, lá está, a maneira de estar acaba por ser através da punição, ou de fazer exigências, ou de fazer demasiadas limitações, versus aquilo que pode ser uma família onde a comunicação lá está é clara, onde as regras são claras para todos, os valores são claros para todos, onde existem outro tipo de estratégias e maneiras de estar, e então temos uma família que
em que as coisas fluem de uma forma um bocadinho mais natural, pelo menos era isso que nós queríamos aqui demonstrar com este tipo de gráficos também. Então, agora entrando mesmo no assunto que nos traz aqui, que tem a ver com os estilos parentais, nós sabemos que determinados estilos parentais acabam por ter influências diretas no desenvolvimento psicossocial das crianças e dos adolescentes. E eu, antes de entrar mesmo nos estilos parentais, quero salvaguardar aqui um aspecto. Que eu às vezes tenho esta tendência, talvez, a fazer algum paralelismo entre, por exemplo, utilizar de maneiras diferentes de comunicar. Não é? Vocês provavelmente sabem que existem também estilos de comunicação diferentes, existem estilos agressivos, estilos assertivos, estilos manipuladores, pronto. E o que eu quero dizer com isto é que nem sempre, nem nunca, não é? Ou seja, os estilos que eu vou apresentar a seguir não são únicos, e uma família, um pai, não significa que em todas as fases da sua vida utilize apenas um estilo, ok? Mas existe sempre um que é dominante. Ok? Portanto, vocês podem pensar, mas eu já fiz, quando começarem agora a ver as descrições, podem pensar, já fiz isto com o meu filho, já agi daquela forma, já fui mais intransigente, ou já fui mais permissivo. Está tudo bem, ok? Genericamente, todos nós, até lá está, no nosso estilo de comunicação, eu posso ser um bocadinho mais passiva, ou posso ser um pouco mais agressiva, não quer dizer que eu, em algumas alturas, não me seja conveniente usar um estilo manipulador, como faço efetivamente com as minhas próprias filhas, não é? Às vezes vai lá vestir o pijama agora que eu deixo de ver mais um vídeo na televisão, ou sei lá, então faço este tipo de negociação, mas de género um pouco mais para o manipulador, digamos assim, e não significa que eu seja efetivamente uma pessoa manipuladora ou que esse seja o meu estilo dominante, mas todos nós em alturas diferentes da nossa vida podemos oscilar em alturas ou não só em alturas efetivamente bem definidas e estabelecidas, mas todos nós oscilamos entre estilos parentais e, portanto, não se sintam a pensar, não, não tenho esta tendência também de demonizar, é aqui que eu quero chegar, alguns estilos parentais, porque, em boa verdade, as pessoas que aqui estejam, que já tenham filhos, conseguem entender que é muito fácil podermos oscilar ou em algum momento utilizar estratégias de diferentes estilos mas também é expectável que nós nos encaixemos num mais especificamente, ok? E perceber também e assumir um bocadinho esta responsabilidade que determinados estilos efetivamente têm a probabilidade de vir a influenciar a vida dos nossos filhos e a maneira como eles veem as coisas, porque na verdade, não falei ainda muito sobre isto, mas é um aspecto importante e que se calhar devo referir, a família é o primeiro grupo de socialização e é o grupo mais importante até aos 12 anos, mais ou menos, até à entrada na adolescência das crianças. Então o grupo de referência e de base para os afetos e para os limites e para, na verdade, todo um modelo de referências de vida. E, portanto, a família é mesmo, mesmo muito importante para o desenvolvimento, mas não deixa de o ser, atenção, eu estou a dizer que é o grupo de referência primário até à entrada na adolescência, não deixa de o ser nunca. E também já há vários estudos que comprovam esta importância da família ao longo da vida e da sua influência e da importância da sua presença e da comunicação. Mas, na verdade, não podemos isentar a responsabilidade dos pais por todas estas características que referi até agora. E então, genericamente, temos 4 estilos parentais, temos um estilo autoritário, um estilo permissivo, um estilo negligente e um estilo autoritativo ou democrático. Okay? Portanto, podemos ver vários autores diferentes a utilizar nomes ligeiramente diferentes, mas na verdade e genericamente podemos ver estes 4 estilos. Eu vou falar um bocadinho sobre cada um e depois vou tentar explicar também quais são as consequências destes estilos na vida dos nossos filhos. Então, temos aqui o primeiro, que é o tal estilo autoritário, e se lembram, peço desculpa que entretanto estava aqui a tentar mudar-vos de sítio novamente. Se lembram, quando eu há pouco falei que os estilos parentais acabavam por oscilar entre 2 domínios principais, que são o afeto e os limites, vocês olhem aqui para o estilo autoritário em que os afetos estão assim mais para baixo e que os limites estão muito acentuados. Ou seja,
Genericamente, os pais que utilizam um estilo mais autoritário são mais diretivos e controladores e demonstram pouco envolvimento emocional. Existe uma tentativa mais ativa de modelar e controlar um comportamento da criança, de acordo com regras estabelecidas e que normalmente são absolutas, ou seja, não há muita margem para conversar, dialogar ou trocar algumas ideias sobre algumas coisas. Não, fazes o que eu digo porque eu estou a dizer que é assim e acabou. Prezam a obediência e são a favor de medidas punitivas quando as ações da criança entram em conflito com o que eles consideram inaceitável ou com aquilo que estava estabelecido. Não incentivam trocas verbais e acreditam que as crianças devem aceitar a sua palavra como aquilo que está correto e a autonomia não é encorajada, ok? Porque às vezes é aborrecido termos que ouvir a criança, ter que negociar com a criança, e, portanto estes pais não estão muito interessados nisto, e genericamente são então estes pais em que os limites, como eu disse há pouco, estão muito, muito, muito bem definidos e são bastante rígidos e que toda a questão afetiva e de comunicação acaba por estar mais limitada, digamos assim. Temos também um estilo permissivo, ok? Então, aqui é um estilo um bocadinho diferente, não é? Se olharmos, o estilo permissivo acaba por ter, então, os limites menos definidos e os afetos um pouco mais salientes. Não impõem uma regulação rígida e pautam-se por uma conduta pouco exigente, muito afetuosa, como eu disse, e comunicação positiva sem exigências de maturidade. Os pais representam para a criança um recurso para a realização dos seus desejos e não modelos responsáveis por alterar o comportamento da criança. Não existe, e neste estilo existe então a ausência de normas, não encorajando a obediência. Ok? Portanto, são pais que, lá está, como temos ali até aquela imagem que eu acho que acaba por ser muito esclarecedora. As crianças mais ou menos podem impor, e acabam os pais por se moldar muito à vontade das crianças, sem impor determinadas regras, sem impor determinados limites, porque quase que de género não querem ofender a criança, ou não querem, não sei, acho que às vezes muito também aquela tendência, e é uma coisa que também ouço muito nas consultas, é os pais chegarem e dizerem: eu estou aqui porque quero ser diferente e não quero que o meu filho ou a minha filha tenha que passar aquilo que eu passei, então eu quero quebrar com alguma maneira de ser que eu tenho ou algo assim. Só que às vezes nós nesta tentativa de sermos um bocadinho melhores para os nossos filhos ou tentar compensá-los em coisas que nós achamos que não fomos tão bem resolvidos, nós acabamos por ser demasiado permissivos, não é? Portanto, não impor determinadas regras, quando sabemos que isto, na verdade, depois vai ter consequências muito complicadas para o seu desenvolvimento, ok? Mas pronto, então veremos aqui que não há comunicação de regras e limites neste estilo, ou muito, muito pouco, e na verdade há apenas um afeto e quase uma compensação genericamente feita às crianças, às vezes por motivos muito pouco claros, mesmo para elas. Depois temos o estilo negligente, aqui, portanto, nem os limites, nem os afetos, aqui estão os dois para baixo, ok? Portanto, aqui não há nem limites, mas também não há afetos, não há nada, quase, não é? Portanto, o estilo parental negligente refere-se aos pais que não se envolvem nos seus papéis, e a longo prazo os componentes deste papel tendem a diminuir até que não exista nenhuma relação ou apenas uma relação minimamente funcional. São pais que apresentam níveis baixos de responsividade e de demonstração de afeto e controle, não manifestam interesses nas atividades, companhias e preocupações dos filhos, bem como estabelecem então poucas regras e limites. Frequentemente os filhos assumem os papéis de manutenção do lar e cuidados dos outros filhos, cuidar então dos restantes filhos que possam existir. Eu estava a pensar nisto e se calhar estava com vontade de saltar um bocadinho para a frente na minha apresentação e quero apenas dizer que naturalmente quando falamos de uma família e temos dois pais presentes, nem sempre acontece, mas pronto, nos casos em que temos dois pais presentes, ou dois pais ativos, porque os pais até podem estar os dois presentes e ativos, mas também não tem que ser na mesma família, nem sempre o estilo parental coincide, não é? Portanto, e mesmo dentro da mesma casa nós podemos ter dois estilos parentais completamente diferentes, e isto às vezes acontece, temos o pai com um estilo mais dominante e a mãe com um estilo diferente,
O que também pode ser um bocadinho complexo. E um bocadinho mais à frente vou falar sobre isto e sobre a importância das questões da coparentalidade também estarem alinhadas, ok? E por isso quero dizer-vos, vocês às vezes podem olhar para um estilo, e novamente eu faço isto nesta tentativa de não demonizar um estilo ou de acharem que é muito difícil que um pai de facto ou uma mãe tenha esta postura, mas isto acontece às vezes dentro do mesmo núcleo familiar. Um dos pais assume toda a responsabilidade e acaba por assumir um estilo específico, e outro dos pais pode ser efetivamente negligente, ok? Portanto, isto pode acontecer dentro de uma mesma família, e a família não é mesmo, lá está a ser uma família funcional e não ser uma família limite, como nós às vezes possamos pensar. Zerinho, posso interromper rapidamente? Claro que sim, Hernani, força. Não sei se me estás a ouvir. Eu acho isto incrível. Estou aqui a olhar para a Ana Airosa, que de certeza que vai falar e que vai ter aqui uma intervenção espetacular. Não falando do caso específico da Ana, muitas vezes a Ana já vai falar e já vai. Desculpa, Ana, por não faz mal, não há problema. Mas lembro-me das histórias e da história que tem contado. Eu só queria fazer uma pergunta, Rosarinho. Às vezes, e se calhar vais abordar isso mais à frente, às vezes um pai, porque alguém assume uma postura negligente ou uma postura muito permissiva, tem que mudar a forma quase natural, porque há aqui uma personalidade, não é? Num pai que assume isto, não é algo que ele assume. Vamos pensar num estilo parental que é feito de acordo com a personalidade desta pessoa, não é? Muitas vezes a pessoa tem que ir contra aquilo que ele é naturalmente, para tentar compensar alguma coisa, o comportamento do cônjuge ou do comportamento de alguém, do outro pai. Quando isto acontece, o que é que nós podemos... A minha pergunta é, há alguma naturalidade que nós consigamos encontrar, ou um equilíbrio que nós consigamos encontrar para o bem-estar da criança? Há parentalidade mais, como é que eu ia dizer? Tu consegues associar as características de uma pessoa a um tipo de parentalidade, ou a parentalidade tem que estar um bocadinho mais associada às características da criança? Não sei se percebes a minha pergunta. Sim. Eu acho que entendi bem a tua pergunta. Foram duas, aliás. Eu fiz aqui uma mistura, porque aquilo que eu acho é que como é que se define o tipo de parentalidade? É uma coisa natural ou é uma coisa muitas vezes por necessidade, de acordo com o contexto da criança, em que a criança vive? As duas coisas. Diz. Nós podemos até usar, e dentro da mesma casa, dentro da mesma família, eu tenho 2 filhas e eu posso te dizer que eu sou diferente com as duas. E portanto, eu sou a mesma, e elas têm a mesma idade, e estão a passar as duas pela mesma coisa, e eu às vezes, eu própria oscilo no estilo, porque efetivamente há coisas que funcionam melhor com uma do que com outra, e portanto os estilos parentais não dependem apenas e só da personalidade do pai, mas sem dúvida do contexto e das características da criança, sem dúvida absolutamente nenhuma. Sem dúvida, não há 2 filhos iguais. Não há, e eu tenho gêmeas e posso dizer que não há, e que sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma nisto. E é impossível um pai dizer que é igual para os 2 filhos, não é? É impossível isso, totalmente de acordo, não tenho dúvida nenhuma nisso. Mas também, Hernani, é verdade, a primeira parte da tua pergunta, que há aspectos da nossa maneira de ser, e portanto enquanto pais naturalmente isso também transparece, e portanto há aspectos da nossa própria personalidade e da nossa maneira de estar, que podem refletir-se num estilo mais dominante, mesmo que nós não queiramos, não é? Ou seja, eu, até pelos meus valores de vida, não é? Quando eu digo meus, é de qualquer pai ou mãe, eu posso, a maneira como eu às vezes me relaciono com os meus filhos ter a ver com aquilo que são os meus objetivos, os meus propósitos, a minha maneira de ser, aquilo que eu ambiciono também na minha relação com eles, e portanto, nem sempre nem nunca ser aqui fácil incluir apenas a criança como fator determinante para a maneira como o pai ou a mãe se comporta, não sei se me faço entender. Isso naturalmente pode ter a ver então com a personalidade dos pais, mas não só. Mas também com os contextos de vida, se me permite, não é, Rosarinho? Sim, Por sim, exemplo, sim, é muito frequente quando acontece um divórcio na família,
os pais alterarem completamente o seu estilo parental, Total. numa tentativa de tentar cativar a criança, a ver quem é que. E as crianças percebem isto e aproveitam ao máximo. Uhum. Portanto, numa tentativa de cativar o afeto dos filhos. Obviamente, obviamente. Ou, e isto também é muito comum quando são famílias monoparentais, porque uma coisa é ter 2 adultos a ganharem para a casa e as despesas a dividir por 2 adultos, do que 2 adultos separados, não é? E portanto, Obviamente. muitas vezes as famílias monoparentais, as pessoas têm que trabalhar mais, às vezes até ter 2 empregos, e portanto alteram completamente o seu estilo parental. Uhum. Podem se tornar até muito mais autoritárias, não é? Uhum. Mas isso vai contra a natureza da pessoa, ou seja, isto é algo que vai destabilizar emocionalmente este pai que tem que se mudar para tentar corrigir um viés que existiu, contextualizar, ou seja, se uma mãe é, vou dar um exemplo, vamos imaginar que uma mãe é naturalmente não autoritária, não consigo colocar aqui nem no negligente, nem, não é autoritária, é uma pessoa muito afetuosa, muito quer É dialogar mais com. permissível, pronto. Exatamente. Democrática. A Ana Airosa está com uma vontade de falar, eu imagino, Ana, desculpa, Ana, eu estou aqui a Oh, pôr Hernani, perguntas. força! E vamos imaginar que, fruto das circunstâncias, sejam elas quais forem, a mãe assume que não, eu tenho que educar estes filhos, eu tenho que os educar, eu tenho que impor regras, porque não posso, não tenho mais, não há mais ninguém que o faça. Uhum. O que é que acontece a este pai? Sente-se descaracterizado, tem que aprender, tem que se capacitar para ser um pai autoritário sem perder esta parte emocional. Como é que nós podemos tentar fazer esta transformação sem que haja uma descaracterização tão grande ou sem que a pessoa também perca estas características naturais do afeto e do... Pode ser um bocadinho complicado, não é? Claro que sim, mas isso lá está, sempre que há algum pai ou uma mãe ou alguma pessoa, pá, alguma pessoa em algum momento da sua vida, Hernani, se debate com dificuldades na sua personalidade, ou seja, vamos lá ver. Eu sei que sou uma pessoa que pensa muito sobre as coisas, sou um bocadinho, tenho alguma tendência ansiosa ou ruminante. Eu sei que isso em alguns aspectos da minha vida pode prejudicar ou as minhas relações ou o meu trabalho, e eu perceber que, apesar de eu ser assim, eu não sou uma árvore. E, portanto, se eu mudar algumas das minhas características, isso vai ser melhor para mim ou para as minhas relações ou para o meu trabalho ou o que for. É a mesma coisa em relação ao estilo parental. Então, eu sei que genericamente, se calhar, não tenho muita tendência a me impor ou a pôr regras ou a saber fazê-lo. Mas se eu compreendo que há uma necessidade para que os meus filhos sejam mais saudáveis, que consigam, lá está, ter uma vida melhor e que isso é importante, eu naturalmente posso procurar ler ou procurar ajuda de um profissional para desenvolver mais essas características, não é? Isso também é importante. Portanto, é possível melhorarmos as nossas características e naturalmente não deixarmos de ser nós próprios, porque repara, este último estilo parental que eu trago aqui, que é na verdade o último da teoria, é este estilo democrático e que acaba por ser, se nós tivéssemos que dizer que havia um perfeito, era este. Portanto, em que há um equilíbrio entre os afetos e os limites. Portanto, este estilo caracteriza-se lá está, por este estilo, digamos assim, mais equilibrado, portanto, como até aqui está escrito. Em que então há estabelecimento das tais regras, mas existe este clima de afeto, efetivamente. E uma das características mais importantes deste estilo também, ou é assim que ele está definido, é a abertura para a comunicação. Portanto, este aspecto, esta característica que nós temos aqui de permitir que as crianças também exprimam as suas próprias necessidades ou curiosidades ou dificuldades e que elas são tidas em conta pelos próprios pais, vai fazer com que a criança também se sinta mais parte da família, mais integrada e que efetivamente consiga, se calhar, melhores resultados amplamente falando assim na sua vida. E eu se calhar, pronto,
eu não sei qual é que é a vossa vontade de falar, mas eu se calhar acabava a minha comunicação e depois se calhar podíamos todos discutir um bocadinho isto no final, porque eu acho que isto vai dar imensa conversa. Já estou a ver. Mas não, mas, tá, mas se calhar não, eu disse no início, se calhar era melhor irmos introduzindo, portanto estejam à vontade. Eu queria trazer-vos só então as implicações que nós conhecemos entre os estilos e depois aquilo que nós prevemos ou que sabemos que muitas vezes acontece com as crianças. E alguns resultados podem espantar-vos, está bem? E porque a mim também, quando os li, também pensei que era um pouco estranho. Porque nós vemos aqui logo o primeiro estilo autoritário, que é aquele estilo então em que há muitos limites e há pouco afeto, e nós vemos ali bom desempenho escolar. Isto às vezes pode dizer, então mas como? Em que as crianças, pronto, eu vou ler o resto, poucos problemas de comportamento, poucas competências sociais, genericamente jovens com menos autoestima e potencialmente podem ter níveis elevados de depressão. Ok? Portanto, isto é o que nos dizem alguns estudos. E nós pensando bem, até poderá fazer algum sentido. Se as crianças não têm muita autonomia, se são repreendidas, que era como dizia na descrição do estilo, quando não desempenham de acordo com aquilo que os pais esperam, e se os pais, uma das coisas que esperarem é que existam bons resultados, e então não há muita abertura, está bem? Podemos ver até jovens com bom desempenho escolar, ou seja, com boas notas, porque de facto eles não podem fazer de outra forma, porque se tiverem más notas ou se frequentemente tiverem más notas, sabem que isso também vai ter repercussões na família, e nomeadamente na relação com os pais. Portanto, podemos ver que genericamente existe pode haver algum sucesso académico até associado a este estilo parental. Depois temos o estilo permissivo, em que lá está a falta de regras e muito afeto, temos pior desempenho escolar, problemas de comportamento, mas contudo, lá está, elevada autoestima, boas competências sociais e baixos níveis de depressão. Okay? Associados ao estilo negligente, são genericamente resultados mais baixos em todos os domínios, lá está, não há afeto, não há regras, não há limites, portanto, não há comunicação, não se espera nada destes filhos, às vezes, não é? Que é uma outra coisa que nós encontramos depois nos jovens em consulta, está bem? É filhos de pais que não esperam nada deles, não ambicionam nada na vida, vivem genericamente deprimidos ou sem objetivos e porque não, e têm tanta dificuldade em perceber como definir coisas para a sua vida, o que é importante. Isto também pode vir um bocadinho do estilo permissivo, não é? Efetivamente. É o que o teu pai diz, filhos de, como é que é? Órfãos de pais vivos, não é? Exatamente, é o tal do estilo negligente, exatamente. Depois temos então o tal estilo autoritativo ou democrático, que é então o último e que genericamente tem aspectos ao contrário do negligente, portanto genericamente os domínios acabam por ser todos um bocadinho mais equilibrados e os aspectos são genericamente mais positivos comparados com os restantes, sendo que temos então este aspecto que está referido em baixo, que é um baixo índice de disfunção psicológica e comportamental. Portanto, genericamente, são jovens que sofrem menos de área da psicopatologia e de comportamento desviante. Antes de terminar a apresentação, eu resolvi incluir também aqui 2 outros temas. E mesmo por causa daquilo que eu interrompi há pouco e que eu achei que era importante. Porque existem... Eu acho que estes 2 conceitos podem vir a ajudar, porque na verdade um estilo parental corresponde a um dos pais e não aos 2, não é? E nós na verdade, mesmo que existam pais divorciados, hoje em dia, não é? Existem as questões da coparentalidade e das guardas partilhadas e portanto muitas vezes as crianças estão sujeitas então a 2 estilos parentais, como estão sempre, nem sempre ao mesmo tempo, ou seja, dentro da mesma casa, digamos assim. Contudo, para o desenvolvimento normal e saudável dessas crianças é muito importante que os pais se possam alinhar em alguns assuntos, não é? Lá está. E aqui, e também o Hernani trouxe aquele assunto importante, então, mas quando eu tenho alguma tendência para ser mais assim ou para ser mais assado, ok, tudo bem, os pais podem ter estilos diferentes, e lá está, e nós todos temos estilos diferentes, personalidades, estilos de comunicação e toda uma série de outros fatores que influenciam tanta coisa. Mas, em alguns assuntos base e em alguns assuntos fundamentais, é importante que os pais possam coincidir naquilo que transmitem aos seus filhos. Mesmo que não seja aquilo que eles acreditam totalmente ou que defendam acerrimamente, porque um dos pais pode ter alguma tendência, mas os pais devem acordar naquilo que é fundamental para eles, ok?
Então é estabelecer um pouco esta noção de aliança parental, em que, lá está, ambos os pais, sim, os pais, acabam por se alinhar, digamos assim, naquilo que esperam que venha a ser a educação dos filhos, ok? No fundo, é este objetivo de afinar um bocadinho os valores familiares e sociais que esperam que os filhos venham a ter no futuro. E então, a aliança parental só se estabelece quando, isto lá está, segundo os autores, ambos os pais investem na criança, portanto é difícil haver uma aliança parental quando um dos pais é totalmente negligente, mas pronto. Ambos os pais valorizam o envolvimento do outro com a criança, ambos os pais respeitam a opinião do outro em relação à criança e ambos desejam então manter a comunicação e a abertura para comunicar um com o outro. E a este conceito junta-se também então esta questão da coparentalidade, e eu acabei por trazer aqui muita informação, mas é um pouco, alguns autores até consideram este conceito, consideram este conceito uma evolução do conceito anterior, da aliança parental, ok? Em que pelo menos existem duas pessoas que de comum acordo têm a responsabilidade conjunta pelo bem-estar e educação de uma criança, ok? E então isto acaba por incluir toda uma série de características que eu depois trago abaixo, que acabam por influenciar então esta responsabilidade. Mas o que eu queria mesmo acabar por salientar, e tinha a ver mesmo com esta questão de que os pais não têm que ter o mesmo estilo, mas têm que acordar em algumas coisas, e há bases então que não devem ser desconsideradas para que a criança então tenha, lá está, uma base segura e um desenvolvimento mais ou menos constante, digamos assim. Mesmo para terminar, trago-vos aqui alguns pontos importantes ou atitudes que devem ser desenvolvidas pelos educadores, lá está, pais, mães ou padrastos. Aqui os educadores podem incluir nas famílias todas as figuras que podemos rever. O exemplo pessoal, ou seja, não descurar, não só ser e viver de acordo com determinadas coisas, mas também explicar às crianças o motivo, lá está aqui o diálogo, pelo qual adotam determinada postura, não é? Se eu sou a favor disto, explicar porquê e a ter esta abertura, então, para explicar estas coisas. Dispor também de informação credível sobre os assuntos, não é? Que lá está, estabelecer uma base de confiança de relação com os filhos, implicar-se em atividades, lá está, de ocupação de tempos livres, ou seja, viver a família de uma maneira de facto completa, positiva, abrangente, que não se implica apenas nas obrigações das questões de educação, utilizar a negociação para a situação de resolução de conflitos, e lá está o não só eu digo e tu fazes, não é? Participar em atividades preventivas, e eu aqui diria que isto está muito ligado então a ocupação saudável de tempos livres em família, está bem? E a construção de laços e de afetos e de referências, e saber estabelecer limites, e que isso seja claro para todos. As regras e os limites de casa devem ser transversais, transparentes, abertos, escritos num frigorífico, numa parede, onde quiserem, ok? Para que seja igual para todos os elementos da família, e não para 2 seres, ou 3 ou 4 seres pequeninos, que depois têm apenas que cumprir aquilo que os adultos se referem, e não. As regras são então para todos. Também, lá está, e o Hernani dizia, então, mas como é que nós às vezes podemos fazer isto? E sem dúvida que há algumas coisas que nós enquanto pais podemos fazer, eu diria que, e em qualquer relação, a comunicação é fundamental, manter um canal aberto para conversar é fundamental. Eu partilhava também convosco aquela história inicial daquela mãe que dizia que o filho não falava, e eu perguntava, mas fala também com ele? Claro que às vezes há maneiras de também promover um diálogo, e há coisas que podem abrir um caminho, não é? E então mostrar curiosidade, usarmos algumas palavras, pode ajudar de facto a que as crianças se sintam um bocadinho mais disponíveis e mais ouvidas, e que na verdade que os pais se interessam efetivamente por elas. Perguntar às vezes aos nossos filhos, lá está,
e abrir de facto com algumas coisas do género, olha, eu gostava de saber o que é que tu achas sobre isto, vamos falar sobre isto, conta-me isto, olha, mas isso aconteceu, mas fala um bocadinho melhor. Então, fazer perguntas mais específicas sobre as coisas acaba por às vezes poder ajudar. E pronto, acho que já não tenho mais nada para vos dizer, mas estou muito, muito interessada em conversar convosco, vou tirar esta partilha para conseguir olhar para todos.